Deus cuida de nós como um pai cuida de seus filhos. Talvez às vezes pareça difícil de ver isso aí, porque nós não o vemos. Mas a Escritura nos aponta sua presença constante, tão graciosa. Como um pai que cuida dos seus filhos e tem planos. Às vezes, o pai fica olhando seus filhos brincarem e mesmo diante de alguns problemas, caiu, se machucou um pouco, ou dilemas que precisam resolver entre eles, é preciso deixar que eles passem por esses problemas para que eles sejam mais fortes. Afinal das contas, problemas, eles são instrumentos que, por meio do ensino, ajudam-nos a fortalecer. Mas o bom pai, ele sempre está olhando para os seus filhos, ele não perde de vista. Quando uma coisa mais séria acontece, ele corre para trazer socorro para os filhos. Então levanta, conforta, consola, ajuda, defende, protege e deixa que continue. Deus faz isso constantemente conosco. Pode até não parecer, mas olhando até para a nossa caminhada pessoal, podemos encontrar esses momentos em que nós parece que estamos sozinhos e aqueles momentos em que nós vemos que Deus, quando de fato é necessário, mostra a sua presença que já estava ali, nos acolhendo graciosamente. E assim, Deus vai nos cercando durante toda a caminhada com um propósito. Que o propósito de Deus é a eterna redenção. Deus tem um propósito para nós. Poderíamos, por exemplo, comparar aos pais que investem na educação dos filhos com um propósito. Eles precisam ralar muito, dar duro no estudo, para que por meio deste estudo, deste aprendizado, tenham um futuro, uma carreira. E então o esforço, a dedicação, noite sem dormir, por mais que sejam difíceis, se tornam importantes, por causa do propósito. Deus tem um propósito para o seu povo. Lembrar que Deus tem um propósito, lembrar que Deus está nos acompanhando neste propósito, e que este propósito, que é grandioso, ele é para o nosso próprio bem. Para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Que coisa maravilhosa é estar dentro dos propósitos, Senhor. Não apenas você, mas os filhos de Deus, em todas as gerações, passam por altos e baixos. E Deus não deixa de estar presente, e a vida destas gerações não deixa de estar dentro dos propósitos de Deus. Nós vamos começar hoje um novo livro que mostra que Deus estava presente, mesmo parecendo ausente, que mostra que Deus tinha um propósito para o seu povo, que aponta para a eterna redenção, muito superior a tudo que nós passamos. Lembrando aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, mencionando os sofrimentos do tempo presente, comparando com a glória futura e dizendo não dá para comparar, porque é muito superior à glória futura em relação ao sofrimento do tempo presente, e então nos apontando ao propósito, o propósito de Deus, que é a vida eterna, a glória de Deus que há de se manifestar para nós. Deus fez isso com Israel. Nós vamos para Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. Não faremos a leitura toda agora. Faremos a leitura do capítulo 1 de Êxodo, versículos de 1 a 22, que nos conta uma nova etapa da vida do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70,
José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra linda. Ela é o teu poder para a salvação. Que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, para que cresçamos por meio da tua palavra. Opera, Senhor, fortalecendo-nos, fazendo-nos vigorosos em Cristo, para que glorifiquemos o teu nome. Receba a nossa oração. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma nova etapa. Acompanhamos durante muitos capítulos, desde o capítulo 12 de Gênesis, a jornada de uma família. Abraão, Isaque e Jacó. Esta grande família caminhou e terminou lá no Egito. Deus estava com esta família, havia um propósito. A redenção viria desta família. Agora, no Egito, todos os patriarcas já morreram e um povo surge. Não apenas mais um grande clã, mas um grande povo surge. Não diz quantas pessoas já havia nesta época, agora, mas eles se multiplicaram, foram fecundos e grandemente se fortaleceram. Este versículo, mesmo não mencionando Deus abençoando, indica isso. Lembrem-se de Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz a bênção de Deus sobre Adão e Eva,
quando dirigiu-se a eles dizendo, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus abençoou assim. Quando o texto nos diz que eles foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, ele já está nos indicando que Deus estava com o seu povo. Por isso eles foram fecundos, já que Deus torna a mulher fértil. Por isso eles se multiplicaram e se fortaleceram, porque Deus os abençoou. A bênção do Senhor, Deus estava presente. Mesmo sem mencionar, Deus estava em todo o tempo presente no meio do seu povo. Algo que vai acontecer de forma semelhante mais à frente nos livros de Ruth e Esther, quando, mesmo sem mencionar Deus, mostra claramente que tudo que concorria para o bem do seu povo, concorria porque Deus estava presente. Deus estava ali. E estava conduzindo todas as coisas. E em certo momento, as coisas começam a ficar difíceis. E nós, nesse momento, devemos recorrer a Atos capítulo 7, porque a pregação de Estevão é bastante esclarecedora com respeito ao texto. E no versículo 17, Estevão diz que, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Conforme Estevão, o propósito de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus estava sendo concretizada. Vocês lembram que Deus prometeu para Abraão que os seus descendentes formariam um povo, um grande povo, cresceria. Este povo não só cresceria, mas este povo também sofreria. No capítulo 15 de Gênesis, diz que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu mesmo tirarei, eu libertarei, eu mesmo julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Deus anunciou para Abraão o que aconteceria depois de muitos séculos. E Estevão diz que, como estava se aproximando o tempo para o cumprimento da palavra, Deus providenciou a multiplicação do povo. Deus estava presente, fazendo-os se multiplicar. E Deus estava acompanhando o sofrimento deste povo. Porque Deus já havia anunciado. E o seu propósito era mostrar o seu poder libertador. Quando é que a gente sabe o quanto uma pessoa gosta da gente? E quando é que a gente sabe o quanto alguém pode nos ajudar? É quando a gente precisa de ajuda. Israel precisou de muita ajuda. E na libertação que vai acontecer ainda, tempos depois, porque Deus vai mostrar seu poder pelos milagres, as pragas que virão sobre o Egito. Deus mostra que Deus ama seu povo, é fiel à sua palavra e tem poder para salvar este povo. Se não acontecessem problemas, o povo não veria tanto o amor de Deus, quanto a fidelidade de Deus, quanto o poder de Deus. Nada está fora do controle. E isso pode ser dito sobre nós também. Nós devemos lembrar que é exatamente quando estamos no fundo do poço que, clamando a Deus, vamos ver que Deus é bondoso para os que o buscam, que Deus é fiel às suas promessas de que não deixa aqueles que o buscam, e que Ele é poderoso para ajudar até mesmo nos piores momentos da vida. De forma que momentos assim apontam para a graciosa e poderosa salvação de Cristo e Jesus. Deus tinha um propósito. Nada estava fora de controle. Sempre parece, para nós, que as coisas estão fora de controle. Porque no silêncio de uma vida atribulada,
nos sentimos solitários. Mas ali, no silêncio, está Deus acompanhando aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele ama. E não foi pouco o sofrimento. O texto diz que eles foram bastante afligidos, sofreram muito, porque o Egito foi mau, foi maldoso, foi terrível em oprimir o povo. O povo de Deus oprimido no Egito. É bastante interessante o paralelo histórico e bíblico entre o versículo 12 e Apocalipse, visto na própria história da igreja. Porque nos anos pós a vinda de Cristo, o povo de Deus que começou a propagar a palavra também cresceu e se multiplicou. E logo veio tribulação do Império Romano sobre a igreja. E algo bem semelhante aconteceu. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. A igreja tem uma experiência muito semelhante à de Israel. Enquanto o império tentava destruir a igreja, mais ela crescia, mais se multiplicava, maior era a igreja, de forma que isso incomodava muita gente. Isto mostra que Deus está presente, impedindo, impossibilitando que o mundo destrua a sua igreja. Nada pode impedir a obra do Senhor. Quando nós encontramos inimigos e Deus mostra que Ele defende seu povo e que esses inimigos não podem destruir o seu povo, isto nos aponta para o poder e a fidelidade de Deus para cumprir a sua obra redentora. Lembrem-se do que disse o anjo para Maria quando anunciou o nascimento do Senhor Jesus, e ela ficou admirada com o fato de que teria um filho sem ter nenhum tipo de relacionamento com o homem. E o anjo disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu a salvação, Deus prometeu a redenção. Quem poderia impedir? Quem poderia destruir o povo de Deus? Quem poderia atrapalhar esta obra? Ninguém. Deus se faz presente. A tribulação não é um sinal da ausência de Deus. A tribulação é um instrumento para mostrar a presença de Deus. Porque nela nós vemos como nem mesmo o mais fundo dos abismos pode nos afastar diante do Senhor, pode nos esconder. Ou como diz Davi no Salmo 139, falando acerca desta soberania, deste cercar de Deus ao redor do seu povo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A tribulação mostra Deus está presente. E os dias não foram poucos. O período de sofrimento de Israel durou 400 anos. 400 anos no Egito, maltratado pelo povo do Egito. 400 anos difíceis, mas 400 anos que Deus estava presente. Diz o texto mais que nós lemos que o rei do Egito foi mais adiante. E a ideia era tentar acabar com o povo. Matando todos os homens, não teriam mais guerreiros. E deixando as mulheres, serviriam de esposas para os egípcios, e logo o povo misturado com os egípcios não seria mais uma ameaça, uma possível ameaça. Eles então, com astúcia, mandam que as parteiras matem os filhos dos israelitas. Ele obriga, ele exige, ele é o rei do Egito.
Ele pode matá-las, mas elas temem a Deus. Passando por grande tribulação, ameaçadas por um rei poderoso para fazer algo que é um absurdo. Elas temem a Deus. Ninguém estava ali para ajudá-las, mas elas preferiram temer a Deus. Semelhante ao que aconteceu com a igreja, que diante da ameaça de ser mortas se não negasse a Cristo, preferiu morrer por Cristo a ter que negar o seu Senhor. As parteiras preferiram temer a Deus e, confiando que o Senhor cuidaria delas, preferiram fazer a vontade do Senhor a ter que obedecer um rei mau, mesmo sabendo que poderiam morrer por isso. Deus cuida delas. Visivelmente, aparentemente, não havia ninguém que pudesse livrá-las das mãos do rei. Mas Deus fez bem. Mais uma vez, no meio da tribulação, da angústia, do problema, Deus se mostra presente. O texto diz que Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou, e ele ainda constituiu família para as parteiras, como uma bênção de Deus graciosa para aquelas que temeram ao Senhor, mesmo nos dias difíceis. O desafio que as parteiras tiveram, uma grande prova, e que elas foram aprovadas. Deus estava presente. Deus estava presente em todo o tempo. Deus estava presente na tribulação, Deus estava presente na provação. Nós costumamos pensar estar sozinhos, mas devemos lembrar que Deus é fiel à sua palavra. E os momentos difíceis da vida devem, por meio da Escritura, nos apontar para Cristo. Paulo disse em Romanos, capítulo de número 5, que as tribulações também cumpriam um propósito benéfico, porque elas nos exigiam a perseverança, elas nos conduziam, nos davam experiência e nos apontavam para a esperança. A tribulação, ela nos aponta para o fato de que Cristo está assim, atribulados, sozinhos aos nossos olhos, mas clamando e colocando diante de Deus, veremos que a solidão aparente, ela é falsa. A solidão, ela não existe para aqueles que conhecem a Cristo, que Ele sempre está presente, mas que a nossa vida tem um propósito maior. A nossa vida tem o propósito de glorificar a Deus, e é por isso que Deus nos conduz por desertos, por caminhos difíceis, porque o plano de Deus para a nossa vida é maior. Nesses momentos provados, desafiados a continuar fiéis, temendo a Deus, perseverando, nós devemos mostrar que de fato estamos bem alicerçados sobre Cristo. Afinal das contas, é muito fácil mostrar que é cristão quando tudo está bem. E quando as coisas estão difíceis, e quando a vida já não está tão simples, e quando o caminho já não parece tão agradável, e quando as pessoas ao nosso redor já não estão dispostas a nos ajudar, e quando o mundo já não está tão claro, quando tudo está difícil, quando o caminho é íngreme, quando está escuro ao nosso redor, nesse momento nós somos desafiados a mostrar que de fato estamos bem alicerçados sobre Cristo. E atribulados e provados, nós somos conduzidos a olhar para o alvo que é Cristo. Porque em pastos verdejantes também podemos ser tentados a querer montar barraca e ali ficar. E esquecendo que o nosso caminho termina na cidade celestial, se agradar de campos verdejantes e por ali mesmo ficar, esquecendo que a jornada deve continuar. O propósito de Deus para a nossa vida é a salvação, é a redenção. Provados, atribulados, eles verão que a redenção é o alvo, é o propósito. O texto não se encerra. Deus mostra a sua presença
abençoando o povo. Deus mostra a sua presença recompensando os fiéis, as parteiras. E Deus mostra a sua presença providenciando salvação. Lendo de trás para frente, digamos assim, vamos para o versículo do capítulo 2, 23 a 25. Versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Estava difícil. E eles começaram a clamar. Clamar. Deus nos ajuda. Tenha misericórdia, Senhor. Deus ouviu. A oração de um povo que não é digno. Um povo de coração duro, como nós veremos alguns versículos anteriores. Um povo que não é fácil, como veremos em capítulos posteriores. Mas este povo clama. É o povo de Deus, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus, então, ouve o clamor, porque Ele é fiel à sua palavra, ao seu projeto redentor. E Ele ouve o clamor, e então se lembra de sua aliança. Ele lembra exatamente das promessas. A promessa que nós citamos em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz Abraão cair em profundo sono e conta o que aconteceria com os descendentes de Abraão e a sua promessa, que depois sairiam com grandes riquezas. Deus se lembra das suas promessas. Deus não falha. Nós devemos lembrar disso sempre. É difícil. Os momentos em que a vida é apertada pelas tribulações, parece mais difícil lembrar que Deus é fiel às suas promessas e que nós fazemos parte dessas promessas, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ou como nós já mencionamos, seguindo a ordem natural do texto, aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Deus ouviu e se lembrou de suas promessas, se lembrou de sua aliança, se lembrou de sua palavra. E então foi visitar o povo. Ele diz que viu e atentou. Se ele viu e atentou, é porque Deus foi visitar o seu povo. Deus se chegou para perto do seu povo. Deus foi lá, não ficou de longe. Deus se compadeceu. E essa compaixão de Deus leva Deus a providenciar a salvação. Uma salvação que foi providenciada durante anos, como nos conta o capítulo 2, versículos de 1 a 21. Leiamos alguns versículos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele, e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Quereis que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o
sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Deus ouviu o clamor, e esse clamor ouvido levou Deus a visitar o seu povo e providenciar salvação. 40 anos se passam aqui entre o capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 16, aproximadamente. Depois, mais 40 anos se passarão entre o capítulo 16, versículo 16 e o chamado de Moisés. 80 anos. 80 anos significa que 80 anos de providência divina. Deus preparou uma salvação para o seu povo durante 80 anos. Ele ouviu o clamor e a salvação foi a caminho. Eles não sabiam, não faziam ideia de que aquele menino formoso à vista do Senhor, como nos contará o Novo Testamento, o menino que agradou os pais, que tentaram escondê-lo para não ser morto, já que o Egito estava matando os meninos. Este menino foi uma providência de Deus. Deus fez a mulher fértil e Deus mesmo fez com que aquele menino nascesse. Deus providenciou a salvação. E observem a sequência de eventos. Ela entrega o menino nas mãos de Deus. Imagina colocar uma criança no rio para ser levado pela correnteza do rio. E se aquele menino se mexesse? E se aquele menino se mexesse demais? Se virasse? E se uma pessoa má pegasse? Ela entregou nas mãos. Ela não tinha mais o que fazer, não tinha como esconder o menino. Seria morto pelos soldados do rei do Egito. Ela entrega nas mãos do Senhor. Ela entrega. E de fato Deus estava cuidando, desde o nascimento. No momento em que ela deixa o menino para descer pelo rio, desce a filha de Faraó. Olha a providência de Deus. Ela entrega nas mãos de Deus, sem fazer a menor ideia de que Deus lá na frente providenciaria um instrumento para o menino não morrer. A filha de Faraó desce. Deus usa a filha de Faraó, que vai ao encontro do menino. Deus toca no coração dela, que poderia ter deixado o menino morrer, já que a ordem do rei era para que todos os filhos dos hebreus morressem. Ela sabia, este é menino dos hebreus. Sabia que o pai dela queria matá-los. Mas Deus toca no coração dela, quebranta. E tendo quebrantado o coração dela, ela tem compaixão dele. Ela desce na hora certa. Ela tem o coração quebrantado. De forma que ele é recebido para ser criado ali. De forma que pudesse aprender, crescer no conhecimento, nas ciências, ter todo o conhecimento necessário para ser inclusive, escritor. Um homem que seria um instrumento de Deus para escrever a palavra de Deus. Deus providenciou tudo. Estevão, em Atos 7:22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras de obras. Moisés foi educado, aprendeu, cresceu na educação acadêmica lá. Olha a providência de Deus. Todo o conhecimento que Moisés mostra, a habilidade para escrever, produzir, conduzir o povo, parte dela aprendida aqui. Ele se tornou poderoso em palavras e obras, um grande líder. E parte dessa grande liderança pode ser creditada à sua educação no Egito. Que providência! Deus providenciando e ninguém fazia ideia. Como nós sabemos que ninguém fazia ideia? Capítulo 2, versículo 11, continua: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que
não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. 40 anos. Nesse momento, Moisés tem 40 anos. E Moisés decide ver como é que está o seu povo. Ele sabia. Sua mãe ensinou muito bem sobre quem era o seu verdadeiro povo. Ele aprendeu acerca de suas origens. E quando dá 40 anos, Estevão, no capítulo 7, versículo 23, diz: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ou seja, podemos dizer que Deus tocou no coração de Moisés para que Moisés quisesse ver o seu povo. E Deus providencia de tal forma que é exatamente quando Moisés se depara com uma situação triste, ver o seu povo sofrendo, apanhando por mãos dos egípcios, e decide tomar uma atitude. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés mostrou sua disposição de livrá-los da escravidão, de livrá-los do sofrimento, mas eles não entenderam. A providência de Deus veio, mas eles não entenderam. Quantas vezes o povo de Deus não entendeu a obra de Deus, feita por homens que Deus enviou para conduzir o povo pelo caminho do Senhor? Mas ali estava o instrumento de Deus para salvar este povo. Ali estava. 40 anos se passaram, Deus preparando o homem que libertaria o povo. Mas o povo ainda não entendia o que Deus estava fazendo. É importante que a gente esteja sempre firme e bem focado em Cristo, para inclusive estarmos compreendendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Cristo já foi enviado, o nosso Salvador foi enviado. E não entender que Deus quer para nós, que o propósito dele é que nós estejamos em Cristo, e que nós nos firmemos em Cristo, andemos em Cristo, é desperdiçar o Salvador. Desprezar a providência divina de salvação tão graciosa para nós. Moisés termina sendo descoberto e vai embora. A primeira etapa da sua vida tinha se encerrado, 40 anos. Agora, uma outra etapa vai começar. O interessante é que tudo está sendo guiado, conduzido por Deus. Deus está presente em cada providência para que o povo dele pudesse receber o Salvador providenciado por ele. Ele então foge e vai para a terra de Midian. E quem vai encontrar? Vai encontrar filhas do sacerdote de Midian. E que isso é benéfico? O texto do versículo 16 diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Mais 40 anos, até ser chamado para
libertar Israel mais 40 anos. Atos, outra vez, capítulo 7, agora versículo 30, diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, em Midian, mais 40 anos. O interessante é que Deus providenciou que ele encontrasse a casa exatamente de um sacerdote. Moisés escreveu todas as leis sacerdotais para Israel. Não deveríamos estranhar que ele tenha aprendido muito sobre sacerdócio com o sogro dele. Não deveríamos estranhar isso mais ainda, vendo no capítulo 18 de Êxodo, que Moisés recebeu orientações do seu sogro para julgar bem a nação. Se Moisés acatou a orientação do seu sogro para julgar a nação, por que não teria aprendido com respeito ao sacerdócio? Lá no capítulo 18, versículo de número 13 a 27, diz que o sogro de Moisés ensinou Moisés a dividir o peso, a carga da liderança, para que só julgasse as causas mais difíceis e então outros homens ajudassem a julgar as causas do seu povo. E ele acatou a orientação debaixo da permissão, da autorização de Deus. De forma que Moisés, por 80 anos, foi providenciado por Deus, foi preparado por Deus, para que durante os 40 anos seguintes, por ocasião 40 anos seguintes, quando libertaria o povo e conduziria, pastorearia o povo, o fizesse com excelência. Já pensou que quando você ora ao Senhor, clama, e Deus de fato vê que é justa a sua oração, o seu pedido, que é boa e agradável a sua oração, Deus providencia, sem você ver, aquilo que é necessário para o socorro de sua igreja? Veja que Israel não sabia. Israel clamou a Deus sem saber que Deus estava providenciando a salvação. Não foi na hora. A providência estava acontecendo durante 80 anos. Ou seja, é como naqueles dias em que nós clamamos por um auxílio justo, bom e agradável a Deus, e então a igreja pedindo a Deus que Deus a ajude em qualquer assunto, ver a solução aparecer sem saber que essa solução teve um percurso longo de talvez anos, providenciados por Deus para salvar o seu povo. Deus está presente, silenciosamente trabalhando, silenciosamente fazendo a obra, silenciosamente glorificando o nome dele como Redentor do seu povo. O mesmo que ele fez por nós em Cristo Jesus. Nós não acompanhamos a obra de Cristo, mas o longo caminho percorrido por Cristo foi o caminho para a nossa salvação. O caminho que pessoas percorreram para pregar a palavra para nós, para nos conduzir a Cristo. O caminho que nós não sabemos, que foi preparado por Deus para que naquele momento pudéssemos ter um encontro com o Senhor e sermos libertos. Como diz Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Assim como Moisés virá a libertar Israel, preparado 80 anos por Deus, com resposta à oração do povo, para que o povo pudesse conhecer a poderosa, fiel e amorosa salvação de Deus. Jesus mostra o seu grande amor, o amor de Deus, tendo morrido por nós, sendo nós pecadores. A fidelidade de Deus,
que mesmo tendo passado milhares de anos, não deixou de cumprir sua promessa. E o poder de Deus, que mesmo tendo o inimigo tentado atrapalhar, que mesmo tendo muitos adversários tentado impedir, não deixou que a redenção fosse atrapalhada, que impedisse que a história da salvação chegasse ao seu ápice, porque Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele promete. Não deveríamos descansar nas mãos desse Deus? Não deveríamos sossegar nas mãos desse Deus? Todos nós temos momentos difíceis da vida, todos nós. Nesses momentos difíceis nós devemos lembrar que Deus quer que olhemos para Cristo. Porque as tribulações, como nós lemos em Romanos capítulo 5, as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Versículos 3 e 4. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é a salvação eterna. Então não se sinta sozinho nos momentos difíceis. De fato, Deus está presente. Porque Deus tem um plano que vai muito além dos seus desejos pessoais. E o plano de Deus é glorificar o nome dEle na sua vida por meio desta história redentora que tem seu ápice em Cristo Jesus. Para que na ocasião da volta do Senhor Jesus possamos ser recebidos em glória e então para sempre viver glorificando aquele que tão poderosamente, fielmente e amorosamente preparou por anos a salvação da nossa vida. A salvação da nossa vida. Então se sinta mais confiante em clamar a Deus, como eles clamaram. Eles clamaram e o clamor subiu a Deus. E Deus desceu para ver e acudir, acolher, socorrer o seu povo. Aqueles que o buscaram. Deus está conosco.